Bom, eu sou a Dona Carmen, mas me chamam Maria Carmen Matsunaka Carlino, mas todo mundo me chama como Dona Carmen. Chegamos a Rio Brilhante, vindo da capital, São Paulo, mas oriundos, eu nasci em Marília, meu marido Gilberto Carlino, ele era de Tupã, e fomos convidados a vir a morar aqui pelo meu cunhado e minha irmã, que estavam residindo aqui. Nós chegamos em 1973, aqui em Rio Brilhante. Bom, naquele tempo, um casal novo com 3 filhos, o Biratã Augusto Carlino, Birajara Carlino e Inayá Uyara Carlino. Chegaram todos criança, né? Que bom estar dando esse depoimento, né? E falar um pouquinho, e você acha questionada com algumas perguntas para colaborar, né? Eu falo muito, sempre na troca e no compartilhamento de saberes e conhecimentos. Então eu vou falar um pouquinho até para incluir, então, como é que eu cheguei e falar de Rio Brilhante. De início, nós viemos, ele trabalhava no banco em São Paulo, capital. Nós morávamos então em São Paulo, capital. E ele resolveu dar um tempo, fazia 15 anos que ele trabalhava no Bradesco. E ele foi se cansando devido ao Gilberto com muitos cargos que ele que ele tinha dentro do banco. E aí foi orientado a ele que tirasse um tempo, sem perder o cargo dele, que ele saísse, ficasse um ano, eles dariam um ano, porque ele estava pedindo a conta, né? Queria fazer um acerto com o Bradesco. Então o meu cunhado convidou para ele vir ajudá-lo. Então, que é o José Raul e a Dona Isai. Então nós viemos de olhos fechados, mas nessa situação. Eu não conhecia Rio Brilhante, Mato Grosso, então não era Mato Grosso do Sul, mas viemos a Rio Brilhante. Eu um pouco assustada com esses 3 filhos, né? Inayá com 2 anos, o Birajara com 5 anos e o Biratã com 6 anos. Chegaram muito crianças aqui. Uma viagem, quer dizer, deixar tudo aquilo que a gente construiu lá, mas era importante pela vontade e a necessidade que o meu marido tinha de dar uma saída. Então, por um ano, ele pediu licença do Bradesco. Eles não aceitaram a saída dele, eles mesmos ofereceram um ano e ele poderia retornar daí um ano, caso ele não quisesse ficar mais aqui em Rio Brilhante. Então, esse é o motivo de ter vindo. Chegando a Rio Brilhante, foi muito difícil a viagem, porque não tinha asfalto. Neste 73, não tinha asfalto da divisa, né, de São Paulo para o Mato Grosso na época, estrada de terra, e a gente não estava habituada, porque no fundo a gente é paulista, né? São Paulo era realmente uma locomotiva, né, do Brasil. Então a gente estava habituada com esse tipo de movimentação de vida, né? Então o susto já foi de cara, assim, a estrada, a demora, viemos de carro e chegando à cidade, o susto foi maior ainda, porque Rio Brilhante, embora seja uma das primeiras cidades, ela é a primeira cidade do estado, hoje Mato Grosso do Sul, né? Rio Brilhante, se eu não me engano, acho que é mais velha que Campo Grande, que está fazendo, né, agora 126 anos, né, me parece. Então, nós chegamos, não tinha nada, nem luz tinha na cidade. Imaginem vocês saírem da capital de São Paulo, né, com toda aquela civilização, aquele movimento, né, que tudo caía dentro de São Paulo, ver o marido trabalhar de terno e chegar aqui. Era essa aventura que ele queria fazer e tinha necessidade. Chegamos aqui, encontramos o quê? Aqui uma Rio Brilhante. Ele de cara, ele montou, ele era muito versátil, sempre foi muito versátil.
ele montou uma serraria de sociedade com meu cunhado. E nesse período, quando chegamos, o que assustava, né? A cidade não tinha luz. Tinha um motor na praça, que aquilo ficava ali por perto do Coreto, né? Na pracinha, sem asfalto. E nós tínhamos problemas até de saúde com as crianças. E ali aquela luz, a gente tinha uma luz, ela fraca, o motor era fraco, mas 10 horas da noite a luz apagava. Então tinha que se habituar com o quê? Com vela, com lampiões, essas coisas assim. Foi muito complicado. A casa, então, não posso nem falar, né? Mas chegamos, mas já éramos, fazíamos parte de movimento de igreja. Eu sou católica, apostólica romana, nós éramos e participávamos em São Paulo desses movimentos religiosos. Primeira coisa que nós resolvemos, participar, voltar à igreja e nos entrosarmos com o pessoal da igreja, com as pastorais, se é que tinha. Na época já tinha o cursilho da cristandade e nós já havíamos feito esse cursilho. Chegando aqui, então isso foi muito bom. Chegamos aqui e encontramos, são velhos amigos que alguns já se partiram, e quero dizer que eu tenho 78 anos e vou fazer 79 em outubro, dia 12 de outubro. Falando um pouco de mim, esqueci. E então, chegando aqui com 26 anos, né? O Gilberto com 29, 28, 29. Então a gente se entrosou, fomos para a igreja, né? Nós éramos muito ativos na igreja. E lá a gente mexia com o movimento familiar cristão e com o cursilho de cristandade. A primeira coisa que nós fizemos. Participamos do cursilho. Aí aqui o cursilho na época era muito forte, com depoimentos fortíssimos. Na época, o frei aqui na época em que nós chegamos era o frei Everardo Krenter e o frei Reinaldo Scheffer, os dois alemães. E nós nos entrosamos e nos tornamos coordenadores dos dois movimentos. Criamos o movimento familiar cristão e já fomos atrás, então, dos casais que a gente conhece, até Donato fazia parte, também tinha chego na cidade naquele período, e no fim começamos esse movimento, criamos mais de 15 movimentos na cidade, e o bispo nos nomeou naquela época. A cidade continuava a mesma, não me lembro agora de momento quem era o prefeito na época, alguns aí vão lembrar. E então a gente fomos nomeados pelo bispo como casal diocesano do movimento familiar cristão. E tínhamos que ir à capital, a capital então era Cuiabá, né? E todas as cidades criando esses movimentos. Então, Rio Brilhante foi bastante pioneiro nesse aspecto e havia muitas pessoas chegando do sul. O Donato veio de São Paulo, né? Juarez Calife daqui, vários casais que até se tornaram prefeitos aí na cidade, né? E muito fizeram e muito construíram. Então, daquele choque, eu tirei uma coisa positiva. Aquela Carmen e aquele Gilberto, que morava em São Paulo, eu não era muito amadurecida, não. Eu cuidava dos meus filhos em São Paulo e participava dos movimentos lá em São Paulo. De repente, eu me tornei uma outra Carmen, um outro Gilberto. A gente se amadureceu. Então, o Rio Brilhante foi muito importante depois, e até hoje, pelo que nos transformou na nossa vida, né? Hoje eu sou essa Carmen, né? Jornalista, vereadora de direitos humanos, criei muitas coisas aqui em Rio Brilhante, primeira escolinha, Cebolinha, eu fui que criei aqui em Rio Brilhante, e criamos muita coisa, fora até os movimentos da paróquia, nós ficamos por 20 anos, catequista, de jovem adulto, o Gilberto montou uma máquina de arroz, e quando deu um período de 1 ano, ele resolveu que nós iríamos voltar. E aí eu falei, não, agora
fizeram uma despedida para a gente, mas pediram muito para que a gente ficasse, e nós nos tornamos, hoje até, me considero como uma cidadã de Rio Brilhante, né? E aí a participação nossa passou, então, além igreja, política, na participação da vida política e da sociedade civil organizada, com criação de associações, entidades, a gente se tornou uma outra pessoa. Então, Rio Brilhante nos amadureceu muito para a vida, muito mesmo. Eu acho que até hoje, com a idade que eu estou, eu gosto muito dessa cidade. Então, aquela cidade demorou um tempinho, acho que um bom tempo, aí chegou a energia em Rio Brilhante, mas era um pouco. Meus filhos sofreram um pouquinho, mas também logo se entrosaram. Escola, tinha o Fernandão, a primeira escola que eles participaram, e a gente se adaptou a essa realidade, e é uma realidade da qual eu me orgulho muito. Eu gosto muito de Rio Brilhante.